Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A leitura na infância deve ser incentivada. Na reportagem de hoje, vamos conhecer algumas estratégias para fazer os pequenos se interessarem cada vez mais pelos livros. Reis, rainhas, fadas, princesas, monstros, dragões, super-heróis, bruxas. Eles são elementos que as crianças amam quando se trata de literatura infantil. E não se engane, apesar de parecerem inofensivos, os personagens podem carregar histórias que permitem não apenas a diversão, mas também o aprendizado. À medida que ela proporciona a interação entre professor e aluno, aluno e aluno também, os alunos e colegas na sala de aula, ela também nos auxilia por nos permitir abordar conteúdos diversos que vão desde o romantismo, o encanto dos contos de fada, até as regras de convívio sociais, a temas ambientais, né? Sempre de uma forma lúdica, leve e muito criativa. A literatura infantil é muito importante. Ela contribui para o conhecimento, recreação, informação e interação, podendo assim influenciar positivamente no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. Obras que muitas vezes parecem infantis, são cheias de significados. Mas apesar das obras infantis serem tão ricas, elas encontram alguns empecilhos. Não é tarefa fácil fazer com que crianças leiam de forma orgânica e natural, especialmente no Brasil, país com 11 milhões de analfabetos absolutos, sendo que esses dados só contabilizam pessoas acima dos 15 anos. A criança aprende muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Então, se ela vê os pais dando valor a livros, a leitura, ela vai, poxa, tem alguma coisa ali que é importante para meu pai, para minha mãe, ou para meu tio, para minha avó. Já na escola, é muito importante a inserção de atividades lúdicas que justamente brinquem com, por exemplo, com as palavras, com significados, com ilustrações, com imagéticas, etc. e tal. Que aí você vai tornando o objeto livro interessante. É fundamental que as escolas possuam um mecanismo de incentivo à leitura, que possa criar uma boa relação da criança e do futuro adulto com os livros. A abordagem lúdica, né, com base em temas, em conteúdos que seja ali do dia a dia da criança, que a criança desenvolve aquela relação de identidade e autoridade com o conteúdo lido, né, com aquela coisa abordada e acaba gostando, né? O processo criativo para a escrita de um livro infantil deve refletir o que a criança deseja ou acha de mais interessante, uma linguagem simples e visual que a permita captar as mensagens. A criança é atraída por humor, né? Tanto o humor físico de, sei lá, cambalhota, caiu de bumbum, como também o humor fonético de, por exemplo, o nome Tonho Tacanho. Aí você tem uma aliteração, repetição de certos sons que desperta, a criança ri lendo. E tem a questão também de uma pitadinha, de um suspense, de uma aventura e, se for possível, um monstro. Toda criança ama monstro, mesmo que fique com medo, mas é fascinante para a criança. O imaginário assim faz uma alusão a algo que ela não conhece. Através do contato literário, o jovem tem a oportunidade de experimentar percepções, como o mundo funciona. Então não sei ler, mas meu pai e minha mãe leem. Mas as pessoas imaginam histórias. Meus pais sempre me incentivaram desde pequena a ler muitos livros. Eu despertei mesmo depois que eu fiz o teatro do Pequeno Príncipe e quis ler o livro aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui o livro, ó. Tem esse livro aqui, ó, Pequeno Príncipe. O essencial é invisível para os olhos. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.